Pois bem, estávamos falando onde estávamos situados no quarto capítulo, que foi a aula passada, que é o capítulo que fala sobre amor próprio, e na aula de hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, o amor divino, que é o título do capítulo. Eu começo lendo, não vou ler a citaçãozinha da Santa Teresa d'Ávila, não, vou ler direto o texto. A citação da Santa Teresa d'Ávila tem um contexto específico, mas acaba que para a gente aqui, neste momento, não acrescenta tanto, pelo menos não nesse momento. Depois eu posso até mostrar para vocês no texto, onde acaba voltando nessa citação inicial, porque ela nunca coloca isso aqui de graça, né? Tem um porquê disso estar aqui. Então, diz Isabel. Viver a vida em contato com os espíritos divinos nos permite ver a luz do amor em todos os seres vivos. Essa luz é uma força vital que ressuscita. Uma cultura que está morta para o amor só pode, eu até é, sublinhei esse só porque ela deixou explícito, veja, só pode ser ressuscitada pelo despertar espiritual. E aqui ela já coloca esse despertar espiritual solto de qualquer concepção religiosa. Então, é uma proposta espiritualizada sem necessariamente tratar de um fenômeno religioso, mesmo que ela vá citar religião várias vezes. Na superfície, parece que nosso país, e ela citando os Estados Unidos, foi tão longe no caminho do individualismo secular, esse individualismo secular, aqui o contexto e o pressuposto, o capitalismo, especificamente o liberalismo econômico, que toma como pano de fundo um conceito tanto quanto abstrato, mas que diz que o ser humano é livre, livre não no sentido existencial da coisa, mas livre no sentido do que o capital entende a liberdade do sujeito, e daqui a pouco nós vamos ver essa crítica que ela faz ao capitalismo, mas é nesse sentido de um caminho do individualismo secular, adorando os deuses gêmeos do dinheiro e do poder, que parece não haver espaço para a vida espiritual. Mas mesmo que isso esteja acontecendo, então, no entanto, a imensa maioria dos estadunidenses que expressa sua fé no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, no budismo ou em outra tradição religiosa, claramente acredita que a vida espiritual é importante. Então tem um contrassenso aí, né? Quer dizer, tem gente preocupada com a espiritualidade, mas ao mesmo tempo atravessada por um modo patológico e torto de existência e alguma coisa então está acontecendo. Obviamente aqui a gente já deu spoiler quem que está fazendo essa construção torta, mas tem demanda, né? Tem gente preocupada com essa construção. A crise na vida estadunidense não parece ser causada pela falta de interesse na espiritualidade. Contudo, esse interesse é constantemente cooptado pelas forças poderosas do materialismo e do consumismo hedonista. E agora eu vou dar uns 20 minutos de aula só para essas duas frases finais aí, porque eu preciso contextualizar uma coisa muito grande que está nesse pedacinho aqui, ó. Contudo, esse interesse é constantemente cooptado pelas forças poderosas do materialismo e do consumismo hedonista. Então, quer dizer, olha só, existe uma necessidade por uma construção espiritualista, mas essa construção espiritualista e, portanto, algo existencial, uma necessidade do sujeito, sentido que seja, necessidade de um Deus que seja, mas enfim, isto que é subjetivo está cooptado pelo materialismo e pelo consumismo hedonista. E quais as duas construções que nós podemos pegar como referência para compreender esse ponto, esse estar cooptado, essa coisa espiritualizada estar cooptado? Especificamente, neste caso, a religião foi cooptada. E aqui eu vou trazer Marx e vou trazer um pós-marxista para fazer essa análise, que é o Zygmunt Bauman. A análise do Bauman eu acho que eu já fiz. Acho que na primeira aula eu lembro de ter mencionado isso. A do Marx vai numa direção similar, que é a seguinte: quando Marx teoriza o seu pensamento, né, essa crítica que ele faz ao modo como o capitalismo muda a nossa relação com a produção, porque esse é um ponto importante, né? Quer dizer, antes do capitalismo existia consumo, existia produção, essas coisas sempre existiam, existia o mercado, né? Tem gente que acha que o modo como o capitalismo funciona foi inventado pelo capitalismo. Não, né? A gente sempre produziu, a gente sempre consumiu. A questão é que a partir do capitalismo nós mudamos o modo de produção, né? E, consequentemente, o modo de consumo também.
especificamente um modo de produção um pouco mais dinâmico, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas o ponto é que o Marx vai criticar isto, por quê? Porque nós estamos vendo ali, no contexto pós-revolução industrial, jornadas de trabalhos extensivas, né? 17, 18, 19 horas, mulheres grávidas trabalhando, crianças trabalhando, as pessoas morriam diariamente, naquele contexto. E o Marx está criticando exatamente isso. E aí, qual que é o ponto aqui, né? Esse aspecto da Abel falando da espiritualidade coaptada. Estas pessoas, imagina essas pessoas, nesse contexto que o Marx está criticando. Se coloquem no lugar delas. É plausível pensar que com algum mínimo de criticidade você vai chutar o pau da barraca e vai tentar lutar contra isso. Se você começar a perceber que é um modelo de exploração, que você, dentro do conceito, por exemplo, do trabalho alienado, da mais-valia, você recebe pouco para acumular muito na mão de um. Então, dentro dessa construção, você está sendo explorado. E se você pensar minimamente de uma perspectiva crítica, você começa a olhar torto para isto e possivelmente pode tentar subjugar esse atravessamento. Qual é o papel da religião para o capitalismo nesse contexto? Alienar o sujeito. Então, quando Abel coloca aqui que o materialismo, e aqui o materialismo dentro desse contexto de exploração, né, do capital, não é o conceito do Marx, que esse materialismo, esse consumismo hedonista coaptou a espiritualidade, é bem no sentido de quando o Marx diz que a religião é um ópio. Porque, veja, você está quebrado materialmente. Você está sendo explorado por um contexto e que, especificamente, você só consegue sobreviver se você se submeter a isto. Você fala lá, não vou mais fazer. Você vai botar comida dentro de casa como? Né? Não tem jeito. Você depende daquilo. Então, o capital pensa da seguinte forma: se esse sujeito pensar minimamente de uma perspectiva crítica, ele vai tentar subverter isso. Então, eu preciso manter esse sujeito alienado. É nesse contexto que a religião é um ópio do povo. Né? É nesse contexto que o Marx diz que a religião é um ópio. Ópio aqui em duas vertentes. Né? O ópio enquanto um anestésico te leva em duas direções. A primeira, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Né? Aguenta aí, fica firme. Trabalha 18 horas, 20 horas, firma o toco, porque em algum momento você vai herdar o reino dos céus. Não vai ser agora. Você vai viver nesse estado de exploração. Mas mais para frente você vai ter alguma coisa. Enquanto o burguês está lá, usufruindo dessa exploração. Então, neste contexto, a religião coaptada pelo capitalismo mantém esse indivíduo alienado, porque é um alento, percebe? Nesse contexto, a religião é um alento para o indivíduo que está num contexto de exploração, e se ele não vê esse alento, ele sucumbe. Ou uma outra dinâmica que seria tão ruim, entre aspas, seria ruim para o capitalismo, que é perder alguém que tá produzindo. Né? Ela precisa de alguém produzindo. Ela precisa de trabalhador. Se esse trabalhador não está produzindo, se não tem produção, não tem consumo, a roda não gira, o capitalismo não funciona. Então, ele quer alguém produtivo. Eu preciso alienar esse sujeito para que ele não entre no estado crítico e subverta a coisa. Então, a religião mantém esse sujeito em estado letárgico. E aí que vem a segunda dinâmica da coisa. Além de manter ele no estado letárgico, de fazer com que ele acredite que em algum momento ele terá a bem-aventurança, ele não vai pensar criticamente sobre o contexto que ele está inserido. Ele vai viver alienado. Então, é nesse sentido que a religião foi. Aqui, o Marx até vai nessa direção. O Marx vai dizer que a religião é um subproduto do capitalismo. Só que, um ponto, tá? Não é que o capitalismo inventou a religião. A religião é mais antiga do que o capitalismo. Mas, dentro desse contexto, o capital, como Abel coloca, né, é constantemente cooptado por essas forças. O capitalismo cooptou a religião para fazer com que essa religião mantenha esses sujeitos em estado de alienação. E a questão do consumismo do Bauman vai numa dinâmica do modo como
o capitalismo tenta explorar o nosso vazio frente ao consumo. Aqui a gente pode pensar no século XX, né? Tentem imaginar essa dinâmica. A modernidade, enquanto modernidade, nos seus avanços, ela, por exemplo, mata Deus, a gente pode pegar um pouco do Nietzsche aqui, mata Deus, mata toda a representação espiritualizada daquilo que Deus representa, nos estrutura, enfim. E esse indivíduo moderno que está morto, perdão, que matou essa coisa que por muito tempo estruturou ele, entra num século XX catastrófico. Duas guerras mundiais, Guerra Fria, nazismo, fascismo, bomba atômica, as primeiras crises do capitalismo. Esse indivíduo moderno que entra no século XX, ele está quebrado. Ele não tem perspectiva de futuro nenhuma. Ele dorme sem saber se ele vai acordar no dia seguinte, porque ele pode morrer, literalmente. Bom, esse sujeito que se vincula patologicamente ao presente, quebrado que ele está, ele precisa de alguma coisa. O capitalismo pensa assim, tá? Aqui bem aquela entidade que dão para o capitalismo. Eu preciso dar um propósito para esse cara aí. Porque se eu não der um propósito para esse cara aí, ele vai deixar de produzir. E eu não quero que ele deixe de produzir. Ele está quebrado. Existencialmente ele vem quebrado da modernidade e materialmente o século XX é catastrófico. Então esse cara está quebrado. Se eu não fizer alguma coisa com ele, para dar a ele algum tipo de sustento existencial, ele vai sucumbir e vai deixar de produzir. Inclusive no capítulo, vocês devem lembrar, Bell fala sobre o niilismo, sobre os sujeitos que não veem sentido na vida. É exatamente isso. Esse indivíduo do século XX é esse que está em niilismo, porque ele não tem Deus e o século XX é catastrófico. Você olha para isso tudo e fala: para que eu vou viver? O que o capitalismo faz? O capitalismo dá no consumo um sentido para esse sujeito. Consome aí, compra isso, compra aquilo. A subjetivação vai estar no consumo. E é isso que vem logo no trecho seguinte, na página 110. Olha só como ela coloca. Vou ler desde o começo. Na conclusão de A Arte de Amar, livro perspicaz escrito em meados dos anos 50, mas ainda relevante no mundo de hoje, o psicanalista Eric Confron corajosamente chama atenção para o fato de que o princípio que alicerça a sociedade capitalista e o princípio do amor são incompatíveis. Ele observa: nossa sociedade é dirigida por uma burocracia gerencial, por políticos profissionais. O povo é motivado pela sugestão da massa. Seu alvo é produzir mais e consumir mais, com finalidades em si. O ponto é, você consome sendo no consumismo a própria finalidade. Qual que é o ponto? Porque assim, as pessoas podem achar assim, mas a gente vai ficar sem consumir? Não, não é isso. O Bauman até fala, o problema não é consumir. O consumo é meio. Meio. A gente consome para fazer algo. A gente consome existencialmente como meio para a existência. Agora, se eu transformo o consumismo em finalidade, eu estou dizendo basicamente que o sentido da vida é consumir. Percebe o problema aí? E o capitalismo faz isso, porque esse sujeito está quebrado e ele faz esse sujeito crer que é no consumo que ele vai se subjetivar. Então é isso que ela está dizendo. Ó. O povo é motivado pela sugestão da massa, seu alvo é produzir mais e consumir mais como finalidades em si. A gente para de ver o consumo como meio e transforma isso em objetivo de vida, em sentido de vida. A ênfase cultural no consumo interminável desvia a atenção da fome espiritual. Se somos ininterruptamente bombardeados por mensagens que nos dizem que todas as nossas necessidades podem ser satisfeitas pelo acúmulo material, eu comi aqui o acento loucamente, né, mas ela está descrevendo que nós somos bombardeados por essas mensagens, e isso significa que o capitalismo está dizendo que ser é ter, percebe? Ser é ter. E de uma perspectiva espiritualizada que ela quer propor, o ser para que ele seja, é preciso autonomia deste indivíduo que quer ser, em torno de ser, não de ter. Não do preenchimento pela posse de um objeto. E eu repito, não que isso seja um problema. O consumo existirá em qualquer tipo de estrutura política econômica.
desde que seja um consumo não alienado, um consumo sustentável e que, inclusive, não leve à própria catástrofe no planeta onde a gente está habitando. Mais abaixo ela vai no outro parágrafo nessa direção. Em nosso país, a fome espiritual emerge da consciência penetrante da ausência emocional em nossa vida. Ela é uma reação ao desamor. Ir à igreja ou ao templo não tem satisfeito essa fome que emerge das profundezas da nossa alma. A religião organizada tem falhado na satisfação da fome espiritual porque ela se acomodou a demandas seculares, interpretando a vida espiritual de formas que sustentam os valores de uma cultura centrada na produção de mercadorias. Eu achei interessante que ela não cita isso, tá? Mas ela está aqui meio que criticando. Vocês já ouviram falar da teologia da prosperidade? Uma construção que vem dos Estados Unidos, que vai trabalhar essa noção de tentar espiritualizar a vida material a partir do modo como, por exemplo, algumas construções protestantes fazem no Brasil, né? Mas daqui a pouco eu vou ler um trecho, isso vai ficar mais claro. Isso é verdade tanto para igrejas cristãs tradicionais, quanto para a espiritualidade New Age, né? Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre essa espiritualidade New Age. Não por acaso, tantos professores famosos de espiritualidade New Age relacionam seus ensinamentos a uma metafísica da vida prática que exalta as virtudes da riqueza, do privilégio e do poder. Isso aqui bate um pouco com essa teologia da prosperidade. Olha só a sequência. Por exemplo, observe a lógica New Age que sugere que pobres escolheram ser pobres, escolheram seu sofrimento. É o discurso meritocrático, percebe? Se você não se esforça, se você não tem seu vínculo com este Deus, o Deus do capital, e se você não está performando por causa disso, a culpa é tua. Você não está ganhando dinheiro porque você não se vinculou com essa estrutura. Bastasse você fazer esse movimento. Então, se você é pobre, você escolheu ser pobre. Pode falar, Aline. Eu achei muito curioso, é lógico que tem a ver com a interpretação, com a tradução, né? Mas quando ela usou interpretando, quando ela fala que está interpretando esse papel, como se a igreja estivesse performando um papel, né? Que não tem a ver, eu achei muito interessante essa escolha. Está interpretando agora esse papel. Eu acho que isso diz um pouco sobre o que é o ser humano, né? E especificamente o que o ser humano quer enquanto alguém que está inserido num contexto, e no contexto do capital eu quero produzir, eu quero consumir. Ora, se eu pegar esse discurso e introduzir dentro do modo como a religião atuante pensa, eu transformo a igreja numa empresa. E a gente consegue fazer isso. Vocês sabem que isso acontece explicitamente, né, no contexto brasileiro, por exemplo. É óbvio que ela está falando no contexto americano, mas eu tenho certeza que vocês conseguem enxergar isso no nosso contexto. E é exatamente isso que aconteceu, que ela está basicamente descrevendo o modo como o capitalismo se apropria do discurso religioso. E olha que não é uma crítica, reparem, na página anterior ela até deixa claro, né? Esse aspecto da interpretação, eu vou ler o trecho todo, né? Interpretando a vida espiritual de formas que sustentam os valores de uma cultura centrada na produção de mercadorias. Então, quer dizer, não é uma crítica ao papel primordial da igreja enquanto a coisa que conectaria você ao divino. Tanto que ela vai deixar explícita que a fé dela tem vínculo com algum tipo de institucionalização. Ela deixa claro também que, na verdade, ela não quer impor nada, até porque o conceito de espiritualidade dela em relação a essa conexão de você com o divino pode ser feito de N maneiras, mas o ponto aqui é justamente a religião institucionalizada está cooptada pelo capitalismo. Pois bem, né? Então, aqui esse discurso meritocrático em torno desse ponto. Esse pensamento retira de nós, de todos nós que somos privilegiados, o fardo da responsabilidade. Em vez de nos convocar para abraçar o amor e mais comunhão, ele, na verdade, demanda um investimento na lógica da alienação e do distanciamento. Por que na lógica da alienação e do distanciamento? A lógica da alienação é o discurso da religião como ópio. A construção. Veja, imagine esse contexto. Um sujeito que está atravessado por esse discurso, está bebendo alienadamente desse discurso,
e tentando viver dentro dessa construção, ele vai produzir, 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 acreditando que ele vai furar uma bolha social em algum momento vai ficar rico. Ele não vai, né? Ele bebe o discurso que vai, mas ele não vai. E ele se mantém alienado por quê? Por vários motivos, né? Lá no Marx, a gente viu bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que em algum momento ele vai encontrar esse lugar, ele acredita que isso vai acontecer, e ao mesmo tempo ele continua no estado de produção movimentando essa cadeia, e ele é alienado porque, como ele acredita especificamente nisto, ele não vai questionar. Ele vai performar, 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 acreditando que de fato em algum momento vai furar essa bolha. Isso é o aspecto da alienação. Já o aspecto do distanciamento, bom, esse sujeito, ele não. Porque o ponto é, essa noção de amor que a Bel está colocando aqui para resolver o problema da estrutura da sociedade postula uma sociedade quase que em teia, que em um coletivo. Se esse sujeito, bebendo desses conceitos, vive a partir desse modo, ele vive por ele. Ele é um indivíduo. Né? Ele não vai ter nem tempo, na verdade, né, gente? Né? Imagina ele dentro de um contexto de trabalhar, sei lá, 8 horas por dia, descontando 3 para ir, 3 para voltar. Ele chega em casa, morto, cansado, e aí na narrativa da cabeça dele, o tempo que ele tem sobrando, onde que ele vai estar? Na igreja, porque ele vai estar reproduzindo esse discurso. Então, há um distanciamento para Abel, dentro dessa construção, um distanciamento dele com a sociedade como um todo. Então, não tem o amor que ela está propondo aqui. E o amor que o divino coloca, do modo como ela entende, não está dentro dessa igreja. Então, temos um problema, né? Temos uma revolução para fazer. A interdependência básica da vida, o que a gente acabou de colocar, né? Se esse sujeito está vivendo essa construção, não tem interdependência, é ignorada. Ele acredita que ele é um indivíduo e vai viver como indivíduo, fazendo o modo como atravessaram na consciência dele, colonizaram a consciência dele. Não é ignorada de modo que a separação e o ganho individual passam a ser divinizados. E aí ela vai justificar agora como que o fundamentalismo religioso sustenta essa construção. O fundamentalismo religioso frequentemente é representado como uma prática espiritual autêntica e recebe um nível de exposição na mídia que o pensamento e a prática religiosa da contracultura nunca receberam. O que é contracultura? A contracultura é quem vê essas construções com olhar crítico, tá? E não significa necessariamente ateísmo, tá? Até porque ela não é ateia. Né? A contracultura é só o contrário dessa construção. E o contrário dessa construção tem N possibilidades. Em geral, os fundamentalistas, sejam eles cristãos, muçulmanos ou de qualquer fé, moldam e interpretam o pensamento religioso para fazê-lo se conformar a um status quo conservador, legitimando. Sabe o que é isso aqui? Sabe quem fez muito bem isso? Hegel. Vou contar a história para vocês. Quando Hegel morre, uh, os filósofos, os seus seguidores, seu séquito, olha que loucura. O Hegel morreu, os seus séquitos dividem o pensamento do Hegel em dois. A esquerda hegeliana, onde o Marx fez parte, e a direita hegeliana. E a direita hegeliana faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento que a Abel está descrevendo de usar o pensamento para legitimar um determinado contexto. De modo muito geral, porque Hegel é dificílimo, enfim, é uma porta, daquelas portas que tem várias portas, mas de modo muito geral, a construção da dialética hegeliana propõe que a coisa que é na estrutura da realidade é porque tem que ser. É porque tem que ser. Quando o Hegel descreve o caminho da consciência, o espírito subjetivo que compreende a si, o espírito objetivo que compreende o mundo, e o espírito absoluto que entra em sinergia com o mundo, entende como o mundo funciona, veja, ele entende como o mundo funciona. Se as coisas que estão no mundo estão indo de um determinado jeito, é porque tinha que ser daquele jeito. Esse sujeito, ele só está lendo o mundo como o mundo tinha que ser. Esse discurso foi cooptado, por exemplo, para dizer que, bom, se a indústria está funcionando como ela está funcionando, e do jeito como ela está fazendo, e o jeito que ela está propondo produção, o jeito que ela está propondo consumo, ora, se é isso, é porque tinha que ser assim.
Então, veja, é um discurso filosófico sendo usado para legitimar uma coisa que está acontecendo no mundo. É exatamente isso que ela está dizendo. Então, em geral, os fundamentalistas, sejam eles quem for, interpretam o pensamento religioso para fazê-lo se conformar a um status quo conservador, legitimando. Sabe quem era a galera da direita hegeliana lá atrás? Cristãos. Né? De modo muito geral, cristãos estavam envolvidos com essa construção, então, de legitimar um determinado contexto. Pensadores fundamentalistas usam a religião para justificar o apoio ao imperialismo, ao militarismo, ao machismo, ao racismo e à homofobia. Eles negam a mensagem unificadora de amor que está no coração de todas as principais tradições religiosas. Então, mais uma vez, ela não critica a religião em si, ela está criticando o que fizeram da religião, certo? Então, ela não nega, por exemplo, o amor presente em todas essas religiões que, porventura, ela cita aqui em algum momento. Na sequência do texto, deixa eu ver para onde eu vou. Bom, não surpreende que muitas pessoas que dizem acreditar em ensinamentos religiosos não permitam que seus hábitos reflitam suas crenças. Por exemplo, as igrejas cristãs continuam entre as instituições com mais segregação racial em nossa sociedade. Na carta de Martin Luther King aos cristãos estadunidenses, no qual assume a persona do apóstolo Paulo, ele repreende os crentes por apoiarem a segregação. Estadunidenses, eu devo convocá-los a se livrarem de todos os aspectos da segregação. A segregação é uma flagrante negação da unidade que nós temos em Cristo. Ela substitui um relacionamento entre mim e você por uma relação entre mim e aquilo, e relega as pessoas aos status de coisas. Né? Esse status de coisas é bem a dinâmica do modo como o capital olha para o sujeito como objeto de produção. Ela deixa cicatrizes na alma e degrada a personalidade, destrói a comunidade e torna a fraternidade impossível. Né? Esse é apenas um exemplo da forma como as religiões organizadas veneram corruptos e violam princípios religiosos sobre como deveríamos viver no mundo e como deveríamos agir uns em relações aos outros. Mais abaixo, ela vai, deixa eu ver, aí ela vai citar movimentos que tentam contrapor essas construções, né? Quando ela diz assim, uma preocupação genuína com o despertar espiritual expressa pela contracultura. E mais abaixo ela diz, em todo mundo, aí ela cita um outro movimento da teologia. Em todo mundo, a teologia da libertação oferece aos explorados e aos oprimidos uma visão de liberdade espiritual ligada às lutas pelo fim da dominação. A teologia da libertação é uma teologia que trabalha sobre o aspecto da justiça social. No Brasil, ela está vinculada ao BOF. Agora eu estou na dúvida qual dos irmãos, mas um deles. E para quem tiver mais interesse em estudar esse assunto, que tem vínculo também com o modo como um modelo de educação está sendo proposto, Abel fala sobre isso neste livro aqui, ó. Acho que eu mencionei para vocês da primeira aula, ensinando a transgredir educação como prática da liberdade. Nesse livro, um capítulo que ela fala, inclusive, do Paulo Freire, né? Ela fala do Paulo Freire em outros momentos, mas, enfim, vocês vão compreender o que significa um movimento político, religioso, pautado na justiça social. Diferente da teologia da prosperidade, que trabalha com o indivíduo em si, e esse indivíduo capaz dele por si só, partindo do pressuposto do liberalismo, já que ele é livre, dele conseguir fazer esses movimentos de ascensão social. Então ela continua. O foco principal desses discursos era a celebração do amor como uma força espiritual que une e interliga todas as vidas. Como a obra de Fromm, esses textos defendiam a vida espiritual, criticando o capitalismo, o materialismo e a violência usada para impor a exploração e a desumanização. Ela cita o King, ela continua citando ele. Quando eu falo de amor, não estou falando de uma reação sentimental e fraca. Estou falando daquela força que todas as grandes religiões veem como o supremo princípio unificador da vida. O amor, de alguma forma, é a chave que abre a porta que leva à última realidade. Essa crença hindu, muçulmana, cristã, judaica, budista, na última realidade, é lindamente resumida na primeira epístola de São João.
Amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. A aula está parecendo um culto cristão, mas é mais ou menos isso. É na direção, repito, de não criticar a religião em si, mas o que fizeram da religião. Por isso ela faz um resgate praticamente de todas as religiões envolvidas na construção. Bom, lá na página 114, ela diz assim: ó, os ensinamentos sobre amor oferecidos por Fromm, King e Merton diferem de boa parte dos textos de hoje. Em suas obras, há sempre uma ênfase no amor como uma força ativa que deveria nos levar a uma comunhão mais ampla com o mundo. Então, aqui o ponto, né? Talvez a crítica mais central ao capitalismo. Esse amor trabalha com uma noção coletivista. O indivíduo pautado numa lógica de produção e de consumo, trabalha nesse indivíduo solto, não tem como fazer coletivo. Esse é o ponto. Esse indivíduo solto não faz teia. Então não é possível construir essa coisa, essa comunhão ampla com o mundo. Ah, seus textos apontam que a prática amorosa não está direcionada a simplesmente dar ao indivíduo maior satisfação na vida. Ela é exaltada como uma maneira básica de pôr fim à dominação e à opressão. Essa importante politização do amor geralmente está ausente nos escritos atuais. Então, veja esse ponto, né? Seus textos apontam que a prática amorosa não está direcionada a simplesmente dar ao indivíduo maior satisfação da vida. Essa satisfação ela virá como consequência, vocês percebem isso? Isso será consequência do processo. Eu preciso lidar com a dominação e com a opressão. Porque esse indivíduo, alienado que está, ele está sendo dominado e oprimido. Né? De uma perspectiva do trabalho, por exemplo, só há a existência daquele que está acumulando capital de um lado se eu explorar o trabalho da base. Então, esse sujeito ele está oprimido e dominado, e especificamente alienado, porque eu não posso permitir com que esse sujeito olhe criticamente por esse estado de opressão e de dominação. Aqui nós estamos falando da religião, só que dentro do século XX, outros mecanismos foram compreendidos para a manutenção desses indivíduos nesse estado de dominação e opressão. A escola de Frankfurt, por exemplo, quando fala sobre o conceito de indústria cultural, vai teorizar um outro modo pelo qual esse sujeito fica preso nessa estrutura de alienação, que é o conceito de indústria cultural, né? Que é o conceito desse indivíduo, esse mesmo indivíduo, que trabalha 8 horas, leva 3 para ir, 3 para chegar, chega em casa exausto, se ele não vai para a igreja, e a igreja mantém ele nessa situação, o que ele faz? Ele liga a televisão. E dentro dessa construção, a televisão faz esse movimento de manutenção desse sujeito nesse estado de alienação. Não só a manutenção dele na alienação, como também no próprio consumo. Quando, por exemplo, você está vendo um programa, você está exausto, tá? Você tem que ter isso em mente. Esse indivíduo está exausto. É a sociedade do cansaço do Bill Churran entrando aqui no meio. Ele está exausto. Aí tá lá rolando um programa. Aí o que acontece com o programa? Passa um produto, assim, né? O Big Brother, quando as pessoas estão na prova de resistência, tem que usar o desodorante, mostrar a coisa. Tem uma dinâmica mais atual ainda, além dessa, de manutenção desse sujeito. O celular. Né? Você tá lá com o dedinho, sabe quando você fica 1 hora? Você começou. Quando se assusta, passou 1 hora. É a mesma dinâmica. Peguem o mesmo contexto. O sujeito está esgotado. Esgotado. E ele está lá, no dedinho. E a dinâmica não só da alienação, mas a dinâmica do consumo também. Porque se você parar 4 segundos num anúncio específico, é o suficiente para a noite toda aparecer anúncios parecidos para você sobre aquilo que você parou 4 segundos no algoritmo do celular. E qual é o ponto disso tudo para Bell? Tudo isso tira o sujeito de pensar criticamente no contexto onde ele está e especificamente tira ele de pensar no coletivo. Porque ele está dominado e oprimido. Então é sobre isso.
né? É sobre um processo de crítica, é uma teoria crítica aqui, talvez, vou usar essa expressão, para que esse sujeito quebre esse estado de dominação e de opressão, para que ele possa olhar de fato para a realidade, tentar subverter isto, indo numa direção que é possível falar sobre o amor. Mas veja, olha só como isso, talvez aqui rola o desânimo, né? Como é complicado. Porque, veja, para dar a esse sujeito, de fato, a possibilidade dele viver numa estrutura de sociedade que permita a ele exercer esse amor de um modo coletivo, você tem que lidar com o modo como ele está vivendo do ponto de vista material, né? Você tem que dar condições para esse sujeito. Aí você fala de um processo de subversão, é um processo político, é pelo voto, é pegar em arma e revolucionar, não sei. N possibilidades, mas só vai ser possível pensar no coletivo se esse sujeito subverter o contexto onde ele está inserido. Enfim, na sequência, a Bel vai demonstrar uma preocupação dela, uma preocupação com os coaches. Olha só, no capítulo de baixo. Por mais que eu goste das populares reflexões New Age a respeito do amor, repare que ela já citou essa expressão, tá? Lá atrás ela citou de maneira crítica. Então, de modo geral, ela percebe que esse grupo é muito amplo. Tem diversas possibilidades dentro desse grupo New Age de falar o amor. Aqui ela vai propor, ela fala que ela gosta, né, dessas reflexões, mas ela diz assim, ó, com frequência me bato com um perigoso narcisismo promovido pela retórica espiritual que dá tanta atenção ao aprimoramento individual, deixando de lado a prática do amor no contexto da comunidade. Embrulhada como um produto, a espiritualidade se torna igual a um programa de exercícios. Embora possa fazer o consumidor se sentir melhor em relação à sua vida, seu poder de melhorar nossa comunhão com nós mesmos e com o outro de maneira consistente é inibido. Ou seja, do que ela está falando, tem uma galera nova que está vendo o problema que a gente está inserido, mas eles estão propondo algum tipo de performance que, na verdade, não tira o sujeito desse estado de alienação. Pode dar algum tipo de bem-estar, mas não tira ele desse estado de alienação. Talvez aqui, por isso que eu usei a expressão dos coaches, vamos, de maneira bem generalizada, tá? Veja, cito ela mais uma vez, embora possa fazer o consumidor se sentir melhor em relação à sua vida, seu poder de fato de melhorar nossa comunhão com nós mesmos e com os outros de maneira consistente é inibido. Em Vida Ativa, nossa jornada no mundo de criatividade, espiritualidade e ação, Parker Palmer comenta o valor da vida engajada, destacando: estar completamente vivo é agir. Compreendo a ação como qualquer forma em que podemos co-criar a realidade com outros seres e o espírito. A ação, como um sacramento, é uma forma visível de um espírito invisível, uma manifestação externa de um poder interior. Contudo, conforme agimos, não apenas expressamos o que está em nós e ajudamos a mudar o mundo, a moldar o mundo. Nós também recebemos o que está fora de nós e remodelamos nosso interior, né? Então, quer dizer, de uma perspectiva individualista não tem resultado, isso só é possível, esse co-criar só é possível quando eu faço algo pelo todo, mas ao mesmo tempo que eu faço algo pelo todo, eu estou fazendo algo por mim. Por quê? Porque, de uma perspectiva existencial, a minha ação sempre influencia o outro. A minha responsabilidade, ela não é só em relação a mim. Existe uma responsabilidade subjetiva, e talvez aqui a crítica que ela fala desses New Ages que olham para a coisa, percebem algum tipo de problema, mas ainda não conseguem, de fato, tirar o sujeito do problema, é que talvez eles percebam a responsabilidade desse indivíduo, mas ainda não conseguem dar a esse indivíduo uma responsabilidade social. Dá ele, repito, né? O consumidor faz com que ele se sinta melhor em relação à sua vida, ou seja, faz com que, dando ele uma responsabilidade sobre ele, faça com que ele faça escolhas melhores em relação a ele, mas não é o suficiente para ele fazer um movimento social. Entender que o movimento dele também é um movimento para o todo. A partir do momento que ele faz boas escolhas de fato, mesmo que seja pensando nele, mas boas escolhas que vai interferir no outro, a partir do momento que eu faço isso, quando eu ajudo o outro,
e o outro vai ajudar outro, e o outro vai ajudar outro, em algum momento você estrutura uma sociedade e eu estou ajudando a mim mesmo. É exatamente esse pedacinho final do texto, né? Ó. Contudo, conforme agimos, não apenas expressamos o que está em nós e ajudamos a mudar o mundo, nós também recebemos o que está fora de nós e remodelamos o nosso eu interior. É um processo de troca, né? Eu e o mundo. Compromisso com a vida espiritual exige que façamos mais que ler um bom livro ou ir a um retiro restaurador. Demanda prática consciente, uma disposição de unir a forma como pensamos e a forma como agimos. A vida espiritual tem a ver, em primeiro lugar, com o compromisso com uma forma de pensar e agir que honre os princípios de interconexão e simbiose. Veja, explícito uma construção coletiva. Aí aqui eu acho que vai ser a primeira vez que ela define bem o que ela quer entender como algo espiritual. Quando falo do espiritual, me refiro ao reconhecimento dentro de cada um de que existe um lugar de mistério em nossa vida, onde forças que estão além do desejo ou da vontade humana alteram as circunstâncias e ou nos guiam e nos direcionam. Chamo essas forças de espírito divino. Quando escolhemos levar uma vida preenchida pela espiritualidade, reconhecemos e celebramos a presença de espíritos transcendentes. Algumas pessoas chamam essa presença de alma, de Deus, de amado. Lembra no começo da aula que eu falei para vocês que eu iria falar a questão da citação inicial? É porque a Santa Dávila chama de amado lá na citação dela do começo. De amado, de consciência elevada ou de poder superior. Então, aqui talvez fique explícito que ela não está cagando regra, né? Não é para você ficar nessa religião ou nessa. Você quer chamar de, sei lá, de Jaspion, sei lá. Você quer dar um nome para o seu divino? Dê, não importa. Mas existe ele, existe alguma coisinha ali. Ela está sendo bem kantiana de novo, sabe? Eu falei para vocês do Kant, da lei moral interna, de alguma coisa que transcende o nosso eu e que de alguma forma é o nosso software que nos conecta com o mundo. Todo mundo tem esse software. Se você chama de Windows, de iPhone, do que quer que seja, eu não sei o nome dos programas, é o seu programa, entende? É o modo como você vai entender a sua relação com o todo. Isso é espiritualidade, a sua relação com o todo, o seu modo de ver. Enfim, há ainda os que dizem que essa força é o que é, porque não pode ser nomeada. Eu gosto dessa, inclusive. Eu, como um bom agnóstico, eu gosto dessa. Tem alguma. Eu me entendo como agnóstico teísta. Que é isso? Eu sou agnóstico porque eu sei que, de uma perspectiva científica, da teoria do conhecimento, a gente não consegue dizer nada sobre isso. Mas eu acredito que tem alguma coisa. Então, tem alguma coisa. Mas se a gente não consegue dizer nada sobre isso de uma perspectiva da epistemologia, para que eu vou ficar tentando explicar? Então, ainda os que dizem que essa força é o que é e que não pode ser nomeada, que a gente não entende o que é, gosta dessa galera. É em cima do muro? Sou mesmo, não ligo não, mas tô ali, tô bem, tô tranquilo com isso. Né? Para eles, é simplesmente o Espírito se movendo em nós e através de nós. O compromisso com a vida espiritual necessariamente significa que abraçamos o princípio eterno de que o amor é tudo, todas as coisas, nosso verdadeiro destino. Apesar da pressão massacrante para nos conformarmos à cultura do desamor, nós ainda buscamos conhecer o amor. Esse pedaço aqui é interessante, né? Quando ela diz, apesar da pressão, é o que eu mencionei para vocês, do quão é difícil fazer esse movimento. Por que apesar da pressão? Porque como é que eu falo para esse sujeito que leva 3 horas para ir trabalhar, 3 horas depois para voltar, ainda trabalha 8 horas, que tem um jeito melhor? Como é que eu tiro desse estado letárgico? Ele está sofrendo a pressão. Pô, ele tem que botar comida na mesa. Eu não sei se eu já falei para vocês sobre teóricos pós-marxistas do século XX, porque esse século XX catastrófico, ele era, para muitos teóricos, ele era o substrato perfeito para a revolução. Caótico que foi o século XX, é agora que eu subverto a coisa. Só que não teve subversão, não teve. E alguns pós-marxistas pensaram sobre isso. Por que que não teve? Porque o sujeito no século XX ele estava tão visceralmente conectado com o modo como o capitalismo funcionava
que ele pensaria 25 milhões de vezes antes de tentar fazer alguma coisa. E talvez você se encaixe nisso. Por quê? Porque esse sujeito tem a casa financiada, tem o carro financiado, tem que pagar a saúde, tem que pagar a escola, tem que botar comida na mesa. E ele pensa, se der errado, ó, que se a revolução não vem, o que que eu vou fazer? O burguês vai me demitir e eu vou lidar como com a minha vida material? Então, esse aspecto de, apesar da pressão massacrante para nos conformarmos à cultura do desamor, que é o modo como o capitalismo funciona para Bell, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, é complexo, por quê? Porque a gente tem que quebrar esse modo de existência que mantém esses indivíduos nessa estrutura de desamor. Só que é complexo, né? É extremamente complicado fazer esse movimento. E logo na sequência, ela vai falar sobre o niilismo. Porque, veja, já não basta, já não basta a gente estar sendo massacrado. Você pode olhar para tudo isso e falar, eu não quero, né? Eu vou ler e a gente comenta depois, ó. O niilismo que ameaça a vida é abundante na cultura contemporânea, atravessando as fronteiras da raça, classe, gênero e nacionalidade. Em algum ponto, ele afeta a vida de todos. Todo mundo que conheço, às vezes, é derrubado por sentimentos de depressão e desespero em relação à situação do mundo. Seja pela presença mundial da violência manifestada na persistência da guerra, da fome e da miséria provocadas pelo homem, pela realidade de um cotidiano violento, pela presença de doenças que representam riscos de vida e causam a partida inesperada de amigos, de companheiros, de pessoas que amamos. Há muitas coisas que podem levar alguém à beira do desalento. Agora pega tudo isso aqui, né? Violência, doença, capitalismo, e aí você tem um mínimo de criticidade no sentido existencial e fala assim, putz, a vida não faz o menor sentido. Tem tudo isso. Aí você junta tudo isso num bolinho, dor, sofrimento não faz sentido. A primeira frase do livro do Camus. O suicídio. Só há uma legítima preocupação da filosofia, o suicídio, julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida. Imagina esse sujeito quebrado no meio do século XX, entendendo que a vida não faz o menor sentido, e ainda ela se apresenta dessa forma caótica, por que que eu vou viver 70, 80, 90 anos? É melhor acabar com a vida agora. É óbvio que o caminho não vai nessa direção, é óbvio que a Bell Hooks também não está indo nessa direção, ambos vão propor vida de algum jeito, mas a constatação é nessa direção. A vida é caótica e o niilismo está aí. O que que é niilismo? Niilismo é ausência de sentido, é vazio. Imaginem essa descrição, é vocês caindo de um poço sem fundo e sem borda. É inquietante, percebe? Isso desespera. Então, por exemplo, voltando no modo como Bauman percebe o consumismo sendo forçado para esse sujeito como subjetivação. Imagina esse sujeito caindo num poço sem fundo e sem borda. Aí joga uma corda para ele. A corda é a corda do consumismo. Ele vai agarrar, entende? Ele vai agarrar essa corda. Foi a única coisa que foi jogada para ele. É a única coisa que está funcionando. Ah, jogaram uma outra corda qualquer, que vai tentar dar algum sentido para ele, é a corda da religião. Mas a religião está com o capitalismo. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Percebe que é complicado a coisa? É difícil de sair dessa construção? Mas é isso que ela está tentando propor, né? Dentro de uma perspectiva coletiva. Se sairmos dessa construção, como a gente estava comentando no começo, nós vamos até novembro, né? A função de vocês, no Natal de vocês, a gente vai acabar de ler o livro que a gente estava falando, é no Natal de vocês proporem a revolução no grupinho de vocês lá, né? Na ceia. Vocês vão citar. Eu gosto da intriga de tirar o anticristo do Nietzsche no Natal para o momento, mas esse ano vocês trocam. Vocês tiram o anticristo e tentam propor uma revolução pelo amor da Bell Hooks, já que a gente vai acabar em cima da hora, tá? Então esse é o ponto. Então, conhecer o amor ou a esperança de conhecer o amor é a âncora que nos impede de cair num mar de desânimo profundo. Então, olha só. Aqui é a resposta. Conhecer o amor ou a esperança de conhecer ele. Isso aí já é o suficiente. Então, aqui, no nosso caso aqui, se a gente ainda não conhece o amor, a gente está na esperança, você percebe, né? A gente está falando da teoria, então, no mínimo, a gente tem esperança. A esperança de usar essa coisa para fazer esse processo de revolução. Porque esse amor, e aí talvez vocês estejam se perguntando assim, mas como é que quebra toda essa dinâmica do capitalismo? O ponto é, a dinâmica do capitalismo funciona na medida em que ela desintegra o sujeito do todo e faz o sujeito ser um só.
Ele é um. Lembre-se, esse indivíduo no capitalismo ele está pautado pela premissa do liberalismo clássico, que o sujeito é livre em si, é ele só. Esse amor que a Bel está colocando é coletivo. Então veja o contrário disso. Propostas coletivas tendem a quebrar essa dinâmica individual. Por isso que para ela funcionaria, entende? Então, se de fato acontecer esse movimento, de ser um movimento coletivo, você consegue transpor. É óbvio que aqui a gente está falando de um aspecto de um afeto, e fatalmente acredito eu que a Bel tinha alguma pretensão política, não necessariamente partidária, porque não é só também propor esse amor como amor no seu sentido puro. Esse estado de sujeitos que estão coletivizados podem, por exemplo, numa estrutura democrática, votar diferente. Votar em políticos que vão propor políticas públicas que vão contrapor esse modelo individualista e trabalhar mais modelos coletivos que vão agregar mais nesse discurso sobre o amor, mas tudo muito complexo, né? Lá na 117, ela diz assim, ó, para muitos de nós, a igreja foi o lugar onde ouvimos pela primeira vez uma contranarrativa a respeito do amor, que diferia das mensagens confusas aprendidas em famílias disfuncionais. As dimensões místicas da fé cristã, a crença de que todos somos um, de que o amor é tudo, que me foram apresentadas na infância pela igreja, construíram um espaço de redenção. Na igreja, eu não só aprendi a entender que Deus é amor, mas também que as crianças eram especiais no coração e na mente do Espírito Divino. Então, aqui ela está falando que na maior parte das vezes, e acredito que foi o caso da maior parte de nós, brasileiros que somos, e portanto educados numa nação que é cristianizada até o talo, né? Muito provavelmente muitos de nós passaram por essa construção, mesmo que hoje vocês não tenham necessariamente um engajamento na religião, ou mesmo nem sejam, nem se veem mais como cristãos. Mas ela coloca isso aqui nesse sentido de muitos de nós começamos aqui, mas olha só como que ela coloca lá na 119. Ela vai falar bastante sobre isso aqui, desse início na religião, mas é onde que ela quer chegar na 119, ó. Para ser significativa, a prática espiritual não precisa estar conectada à religião organizada. Então ela escreve toda uma dinâmica a partir da 117 de eu sei que vocês começaram na religião. Eu sei que muito provavelmente vocês talvez tenham mais conhecimento dentro da religião. Mas isso não significa que a resposta esteja lá. Para ser significativa, a prática espiritual não precisa estar conectada à religião organizada. Alguns indivíduos encontram sua conexão sagrada com a vida em comunhão com o mundo natural ou se envolvendo em práticas que honram os ecossistemas que mantêm a vida. Nós podemos meditar, rezar, ir ao templo, à igreja, à mesquita, ou criar um santuário tranquilo, onde moramos para entrar em contato com os espíritos sagrados. Percebam? Então, é o que eu falei no começo, não está cagando regra, não. Existem modos diferentes de você se espiritualizar. Para algumas pessoas, servir diariamente os outros é uma prática espiritual afirmativa que expressa seu amor por outrem. Então, veja, se a premissa fundamental desse amor é coletivo, não é só a igreja que faz isso, né? Tem tantos modos de você construir um ethos, né? Um comportamento que seja coletivo para além da igreja. Enfim, então ela diz no finalzinho lá embaixo: cada um deve escolher a prática espiritual que mais contribui para a sua vida. E aí no finalzinho, na 120 e na 121, ela vai falar da experiência dela. Especificamente, inclusive, ela vai falar da experiência dela enquanto professora. Ela cita, por exemplo, na 120, que ela começou, vou ler. Comecei a falar mais abertamente sobre o papel da espiritualidade em minha vida quando testemunhei o desespero dos meus alunos, sua sensação de desesperança, seus medos de que a vida não tivesse significado, sua solidão e desamor profundos. É o niilismo, né? Tá todo mundo quebrado. Se vocês estiverem quebrados, a gente dá um abraço coletivo no final aqui para a gente terapeutizar todo mundo. Quando estudantes jovens, brilhantes e belos vinham ao meu escritório confessar seu desânimo, eu sentia que era irresponsabilidade apenas escutar e me compadecer de suas aflições, sem ousar lhes mostrar como eu tinha confrontado questões semelhantes em minha vida.
Frequentemente, eles me pediam que contasse como havia mantido a alegria de viver. Para dizer a verdade, eu tinha que estar disposta a falar abertamente sobre a vida espiritual. E eu tinha que encontrar uma maneira de falar das minhas escolhas sem pressupor que elas seriam as escolhas certas ou boas para outra pessoa. Eu acho isso incrível da parte dela, ela deixa claro várias vezes que ela não está cagando regra. Então, ela está colocando o modo como ela construiu a espiritualidade dela, mas muito mais na dimensão do: olha, você também pode. A sua. É bem no sentido de pensar o sentido da vida? Há sentido, mas é o seu. Você tem que correr atrás dele, porque é o que vai fazer sentido para você. É a espiritualidade, porque se a gente fala de espiritualidade de conexão do eu com o outro, e esse eu com o outro se conecta com o outro, no fim é todos com todos, tem que fazer sentido para mim. Se for um atravessamento de fora, pode ser que não faça sentido para mim. É o olhar do outro. Eu quero que seja o meu olhar. E isso que ela deixa claro aqui, né? Enfim, aí ela termina o capítulo dizendo: a prática espiritual nos ajuda a superar o sentimento de isolamento. Então, a premissa fundamental sempre é um aspecto coletivo, que ela revela o coração radiante, cheio de alegria dentro de cada um de nós e manifesta essa luminosidade para o mundo. Todos precisam estar em contato com as necessidades do seu espírito. Essa conexão nos chama para o despertar espiritual, para o amor. Todo despertar para o amor é um despertar espiritual. Aí eu fecho esse quinto capítulo e passo para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu vou voltar aqui para remover a marcação, que aí eu vejo quem está aqui na chamada. Uh, minha voz está arranhando. Alguém quer falar? Eu acho que eu falei para até babar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu vou olhar o chat aqui também, que aí eu vejo se alguém quiser comentar algo. Então, nós estamos combinados, pelo menos em relação ao Natal, né? A gente pode fazer uma chamada no meio da ceia, todo mundo, para a gente fazer um processo de doutrinação. Tô brincando. Na verdade, assim, eu não tinha lido esse capítulo aqui da Bel e vejo assim como um desafio muito bonito para a vida, né? Porque o que a gente vê hoje, basicamente, e não só nesse aspecto que ela fala do consumismo, do capitalismo que movimenta, mas é toda uma construção social assim que incentiva a gente a não viver nisso que eu não me lembro se está no texto ou se foi o que tu falou, dessa teia, né? Eu Uhum, gosto da figura de uma rede de pescar, porque a rede de pescar são um monte de fios, mas tem os nós que juntam todas essas coisas e que fazem, então, aquela ferramenta de uma conexão. E hoje o que a gente tem na sociedade é uma conexão virtual entre essas pessoas. Então, parece que houve, assim, além da função do capitalismo e de uma sociedade puramente consumista, ainda veio, e isso aconteceu mais fortemente depois da publicação do livro dela, né, pela época que ela publicou, a recém estava no início dessas questões da internet. Hoje isso se torna ainda mais complexo porque as pessoas estão satisfeitas, de certo modo, em ter conexões virtuais, porque elas são mais fáceis, mais simples de lidar. Porque eu posso me desconectar de uma pessoa quase de uma forma mágica, né? Então eu só me conecto com aquelas pessoas que me interessam, que pensam como eu, que estão na mesma bolha que eu vivo. E isso torna mais ainda desafiador essa proposta que ela faz, porque é justamente o caminho inverso de todo o movimento da sociedade hoje. uhum. Então, realmente, assim, é complicadíssimo, é desafiador, mas é muito bonito. Isso é uma consequência direta do colapso do século XX também. Isso que a Ana descreveu, dessa superficialidade do sujeito contemporâneo,
é a liquidez do Bauman, né? Exatamente. Por que que é superficial, né? Porque se eu não sei se eu vou acordar amanhã, para que vínculos futuros? Percebam? Para que que eu vou me conectar com o outro? E aí, no fundo, reparem que a crítica central é o capitalismo, né? Quer dizer, o século XX é filho da modernidade. Bom, o que que acontece na modernidade que nos leva ao século XX? Revolução Industrial, o modo como o capitalismo remodela a nossa relação de produção, mas o que é que vem da modernidade também? Colonialismo, né? Imperialismo, e aí o século XX, as tensões do século XX, tudo aquilo que acontece no século XX, deriva dessas construções modernas. Ou seja, esse sujeito quebrado existencialmente, que está fragilmente fazendo essas conexões agora, ele é filho desse contexto. Então, na base, quase um manifesto aqui de subversão do todo. Mas, de fato, é difícil, né? E talvez aqui, se for possível, eu acho que vocês compreendem que a nossa geração não vai ver isso, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Mas, enfim, pode ser bom porque vai Eu acontecer. acho que não vai ver, não. Eu sou meio pessimista nesse aspecto, assim. Eu acho que a minha geração, principalmente, realmente, assim, eu não tenho muita esperança de ver isso. Mas seria uma construção belíssima de se ver, assim, né? Mas há que ter, assim, na minha visão, uma vontade por parte das pessoas, que as pessoas consigam enxergar esse movimento, enxergar o caminho que a sociedade está caminhando e decidir fazer o caminho de volta, o caminho inverso. E isso eu acho complicadíssimo. Eu concordo. Vou fazer uma analogia meio torta, né? O Marx fala que um dos pressupostos fundamentais para que exista a revolução é ter consciência de classe. Aqui é quase a mesma coisa. Só vai dar para fazer esse movimento se tiver. A gente já falou sobre isso, na verdade, né? Se tiver, nesse caso da consciência de classe, tiver muita gente engajada nesse movimento. O ponto é que nós estamos na base dele, vamos colocar assim, né? Então, o nosso papel é lá no Natal engajar várias pessoinhas. E aí, com o tempo, várias pessoinhas vão engajando outras pessoinhas, e em outra geração, nós temos uma quantidade significativa de pessoinhas engajadas, né? Então, de fato, é complicado. Mas é E a gente, possível. eu consigo, assim, ver em alguns núcleos de pessoas, assim, um movimento muito assim, onde as Uhum, pessoas estão bem conectadas, tem aquele grupo grande de amigos, onde todo mundo se ajuda e todo mundo está ali vivendo numa vida não conectada, numa vida real, assim, de convívio e tal. A gente vê isso em pequenos núcleos. Mas isso ser levado, assim, a um aspecto da sociedade no geral, é muito complicado, porque o movimento contrário a isso, que quer manter o sujeito nesse isolamento, nessa relação de consumo e nessa desconexão com os outros, por quê? Porque o indivíduo conectado com os outros, ele tem poder. uhum. Então, a sociedade, o capitalismo, as pessoas que têm poder, elas não querem pessoas assim. Elas querem pessoas alienadas e que ficam ali no seu mundinho, conectadas na internet, produzindo, consumindo, e que não gere problemas para quem detém o poder. Então, realmente é muito difícil. Alguém mais? Eu achei bem corajoso, eu tô voltando a achar mais legal, assim. O quarto e o quinto, eu achei muito corajoso ela falar de espiritualidade e achei muito grande, principalmente esse final que ela fala que eu tinha que encontrar um jeito de falar sem impor, que é uma das coisas mais difíceis. Quando a gente mistura espiritualidade e imposição, é quase que uma coisa ali que tá junto, assim, né? E eu tava percebendo que ela não tem cinismo. Eu participo de algumas coisas, leio algumas coisas, e em todo canto tem ironia, cinismo. O livro dela, não, até aqui, não tem cinismo nenhum, não tem ironia nenhum, e isso fala muito de amor, né? Eu acho assim, Conecta, né?
é um movimento Conecta. conecta. Ela é coerente com o que ela está escrevendo, assim. Esse aspecto Eu chamaria isso assim de uma certa pureza de raciocínio. Eu Uhum. vejo assim, no escrito dela uma pureza de raciocínio, o que é muito bonito. E a gente quase não vê por aí, né? E agora isso que a Aline comentou de ser grande ao falar sem impor, porque não é o que a gente vê, né? Assim, aí eu, falando da minha experiência, eu acredito que muitos de vocês passaram por isso em algum momento, né? De ter uma religião, e eu passei por um processo de desconstrução, hoje eu não tenho uma, mas eu já tive uma. E na época que eu tinha uma, mas eu era chato. Sabe, daquele que tentava levar todo mundo para a religião, eu era desse jeito. Então, assim, é difícil. Quando você tem uma crença e você quer passar essa crença para o lado, fazer o movimento que ela fez aqui, é difícil para chuchu, não é fácil. Você tem que ser muito, muito desprendido dessa crença, mas ao mesmo tempo você está conectado com a crença. É muito louco isso, né? Você está conectado com ela porque ela te fundamenta, mas você tá livre o suficiente para entender que o ser humano é singular demais para ter só aquele caminho. Então, assim, eu falo realmente, se vocês tivessem me conhecido nessa época, acho que vocês correriam de mim, né? Eu correria de mim hoje. Eu experimentei esse mesmo movimento que tu está falando, porque na igreja que eu frequentava, na religião que eu frequentei durante muitos anos, era esse movimento, assim, tinha que cooptar pessoas para o nosso núcleo. E eu nunca consegui fazer esse movimento porque eu não conseguia, eu via como uma invasão de escolha das pessoas. Era muito complicado, sempre foi muito complicado para mim lidar com esse aspecto assim da religião, né? E olha que eu era chamada de missionária. Imagina uma missionária que não quer cooptar ninguém, é um desastre, né? Mas é muito interessante isso, porque eu nunca consegui fazer esse movimento assim, porque eu achava extremamente invasivo. Você estava melhor do que eu. Eu tentava, por isso que eu tô falando, eu correria de mim hoje. Correria Mas é que total. eu acho que a ideia da crença é essa, né? Eu tenho um presente que eu ganhei que é muito especial. É impossível que você não goste e não queira esse presente, né? Então, Exatamente. É um tem que ter muita tesouro, né? grandeza em achar que a outra pessoa vai encontrar isso de outro jeito, vai expressar isso de outro jeito. Eu jamais, jamais, para mim não. Eu ganhei, para mim é bom, então para você também vai ser. Bem-vindo. Muito louco. Quem mais? Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Estamos satisfeitos na medida do possível? Bom, o capítulo 6 se chama Valores, Viver segundo uma ética amorosa. Será o nosso capítulo daqui a 15 dias. Até lá, meu WhatsApp fica à disposição, se vocês estiverem assistindo as aulas, quiserem debater alguma coisa, algum ponto, tá? Podem me chamar no privado. É isso. Boas reflexões para vocês. Bom descanso. Até breve.